Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmão, vamos dar continuidade sobre esse tema, sobre a lei de Deus, tá certo? Então, acompanhe o primeiro vídeo que está aqui abaixo, sobre a lei de Deus, tá bom? Para que você não seja enganado mais por esses falsos mestres, né? Pastores de teologia que falam que a lei de Deus foi abolida, que você não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Temos que ter cuidado com esses falsos mestres, ok? Eu não julgo todos os pastores de teologia que falam isso, ok? Então vamos lá. Eu quero aqui relembrar para vocês aqui, esse texto aqui, que é a chave incrível, tá bom? Nós temos mais chaves fora essa aqui, tá bom? Então, vocês vão me acompanhar aí. E eu quero falar para os irmãos que, para que você possa compreender toda a verdade sobre a lei em Romanos, então nós temos que ler todos os capítulos, versículos. Nós vamos acompanhar tintim por tintim, tá bom? De Romanos, para que você possa compreender realmente sobre a lei de Deus em Romanos. Porque muitos falsos mestres do YouTube e pastores de teologia, eles não revelam totalmente a verdade para vocês. Eles escondem a verdade. Eles só vão ficar citando para vocês versículos isolados, ok? Bom, vamos lá. Então, como você já vê, muitas pessoas, líderes, né, os lobos, que falam que a lei foi anulada. Na cruz, Jesus anulou, aboliu a lei. Temos que ter cuidado com isso. Bom, vamos aqui acompanhar aqui. Olha só, olha aí na tela. Vocês estão vendo aí na tela, no versículo 31, ok? No versículo 31. Olha só o que diz aí. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui. Romanos 3, versículo 31. Olha só o que diz aí, ó. Anulamos, pois, a lei, né? Deixa eu ver que tem água atrapalhando aqui. Eu vou ler aqui na Bíblia você acompanha aí, porque tem algo aqui que está atrapalhando, né? Vou ler aqui direto na Bíblia, tá? Ó, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vocês compreenderam, irmão? Pois é. Aqui é uma chave incrível para esses que dizem que a lei foi abolida, que não precisa mais guardar a lei. Essas pessoas, esses líderes pervertidos da verdade, que anula a lei de Deus, que despreza a lei de Deus, ok? Se acorda em nome de Jesus. Então, como diz aqui, ó, que é no versículo 31, Romano 3, versículo 31, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão entendendo? Que história é essa? Que a lei foi anulada por causa da fé. A lei foi abolida, foi anulada, né? Abolida significa a mesma coisa, anulada. A lei foi anulada por causa da fé. Não. A lei não foi anulada, não foi abolida por causa da fé, da graça, não. Por isso que Jesus fala, eu vim cumprir a lei e não abolir. Então, certas leis de Moisés realmente foi abolida, mas Jesus não aboliu todas as leis de Moisés, não. Compreende? Pois é. Então está aqui, amado irmão. Nós não podemos abolir a lei de Deus, de Moisés, por causa da fé.
Somos salvos só pela fé. Não precisa mais guardar a lei foi abolida. Cuidado com esses bodes, né? Cristão que aprende dos lobos. Essa doutrina de demônio, tá bom? Vamos lá. Acompanhe o vídeo aqui, o primeiro vídeo, que é incrível para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos agora, irmão, partir aqui para Romanos. Vamos partir, deixa eu botar aí na tela para vocês acompanharem aí na tela, tá bom? Deixa eu botar aqui. Vamos aqui para Romanos 4. Me acompanha aí na tela, tá bom? Romanos capítulo 4. Vamos partir aqui do começo, ó. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então, amado irmão, você vê pessoas, eu sou um pecador, né? Eu sou um pecador, eu peco, eu sou um pecador. Você está vendo o texto aqui, irmão? Bem-aventurado o homem. Olha só o texto, viu? Olha só o texto aqui, ó. Olha só o texto. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, ó, e cujos pecados são cobertos. Exatamente. Então, aquele que aceita Jesus, os pecados são cobertos. Mas essas pessoas que ficam, eu sou um pecador, eu sou... É filho do diabo, essas pessoas. Se ela está dizendo, ou ele, que é um pecador, porque ainda não nasceu de novo, está sendo ainda filho do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Então, aqueles que aceitam Jesus, o pecado são cobertos, não são lembrados. Vocês compreendem, irmão? Olha só aqui. Olha só aqui, amado irmão, que incrível aqui é. E assim também, deixa eu ver aqui, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Deus jamais vai lembrar do pecado do seu povo. Aqueles que venceram até o fim não aceitaram a marca da besta. Aqueles que foram santos se santificaram até o fim. Deus não lembrará do pecado deles, não. O pecado deles não serão lembrados, serão cobertos. E Deus, irmão, temos que ter cuidado com as seitas. Assim como Leandro Quadros, Arilton Oliveira, esses pastores de teologia, que diz que Deus vai lembrar o pecado do seu povo. Sangue de Cristo tem poder, amado irmão. Sangue de Cristo tem poder. Tá bom? Então está aqui a verdade para vocês. Então, quando você vê alguém dizendo, eu sou um pecador, eu peco, eu erro, esses aí nunca nasceram de novo, tá bom? A Bíblia diz que quem é de Deus não anda pecando. Temos surpresa para mostrar para esses hereges carnais, tá bom? Então, vamos lá, irmão, continuar o texto aqui. Não perca esse texto aqui, esse estudo agora, que vem coisas aí incríveis para derrubar essa doutrina de demônio desses falsos mestres que diz que a lei foi abolida, tá bom? Vamos lá. O versículo 6, né? Deixa eu ver, o versículo 9, o versículo 9. Vem, pois, está bem-aventurado exclusivamente sobre o circuncismo, ou também sobre o incircunciso, visto que dissemos,
a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou ainda incircunciso, não nos regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo. Então, o selo do povo de Israel era a circuncisão, não era o sábado, não. Compreende, irmão? O selo do povo de Israel era a circuncisão, não era o sábado, não. Porque a igreja adventista diz que o selo é o sábado, e que, pelo amor de Deus, irmão, eles escondem a verdade, né? Eles escondem a verdade para os membros adventistas. Então, o selo do povo de Israel era a circuncisão, tá bom? Então, quando se fala da lei, os falsos mestres adventistas não revelam tudo para você. Eles escondem a verdade, tá bom? Então tá aqui, ó. Aqui, ó. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vencer o Pai de todos os que creem. Tá bom? Ok? Pois é. O selo da circuncisão. A circuncisão era o selo da fé. Não era o sábado que era o selo da fé, não. Compreende? Ok? Vamos lá, continuar aqui o versículo, aqui o restante aqui. Embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Aí nós vamos aqui, acabei esquecendo de botar na tela, não foi? Pronto. Tá aí na tela. Acabei esquecendo de botar na tela, tá aí, ó. Acompanha aí, ok? Agora deixa eu botar a próxima página da Bíblia. Acabei esquecendo de botar na tela aí. Vocês acompanham aí, tá? Vamos para a próxima página da Bíblia em Romanos, ok? Pronto, tá aí para vocês. Vamos aqui agora para o versículo 12. O versículo 12. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Tá certo? Então, Abraão, ele já recebeu a fé antes de ser circuncidado. Abraão se tornou pai da fé antes de ser circuncidado. A fé, ela veio antes de Abraão ser circuncidado. Antes de Abraão receber o selo da circuncisão. Certo? Vamos lá. O versículo 13, né? Deixa eu botar na tela aqui. O versículo 13. Não foi por intermédio, veja só, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Vocês compreendem, amados irmãos? Vocês compreendem, amados irmãos? Não foi por intermédio da lei que Abraão se tornou herdeiro do mundo, da fé. Ok? Pois é. A promessa já tinha sido feita a Abraão. A promessa da salvação já tinha sido feita a Abraão. Nunca seria pela lei que veio antes, ou que veio depois, né, de 400 anos, né? Que veio depois. Não, não. A promessa da salvação, ela já foi prometida a Abraão, a sua descendência. Certo? Pois é. Ok? Então, tenha cuidado com os mestres adventistas que botam a lei como modo de salvação. É os homens da lei, certo? Então, vamos compreender aqui. Vamos lá. Deixa eu botar aqui a próxima página.
Vamos para a próxima página da Bíblia, em Romanos. Vamos acompanhando aí. Acompanhe porque é incrível que vocês vão ver nesse estudo aqui, viu? Em Romanos. Ok? Vamos agora para o versículo 15. O versículo 15. Porque a lei, veja bem, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Ok, amado irmão? Então a promessa da salvação não é só apenas para os da fé, é também para os que estão no regime da lei. Né? Então, aqueles judeus que quer viver no regime da lei, quer ser salvo pela guarda do sábado, quer ser salvo pela circuncisão, eles estão no regime da lei. Desprezaram Jesus Cristo, eles não aceitaram Jesus, porque preferem viver no regime da lei. Tá bom? Então, compreende isso aí, certo? Então, a salvação é também para os que estão no regime da lei, tá bom? Que são aqueles judeus que não acreditam em Jesus, que vivem no regime da lei, ok? Vamos lá. Vem aqui, como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituir perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo foi dito. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nós será imputado, a saber, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Compreende, amados irmãos? Então, aí na tela, esqueci de botar de novo aí na tela, né? Esqueci de botar aí na tela. Aqui o versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, né? Então eu já li aqui até o 25. Deixa eu partir para a outra página aqui. Deixa eu botar outra página aqui da Bíblia. Estudo de Romanos, tá? O tema sobre a lei de Deus. Pronto, tá aí, ok? Já li o 25, como tá aí na tela. Vocês acompanhem aí na tela, tá? O que eu acabei de ler, versículo 25. Terminei aí. E nós vamos partir para o capítulo 5 de Romanos, ok? Deixa eu ir lá pegar. Vamos partir para outra página. Romanos capítulo 5, ok? Pronto, tá aí na tela. Tá aí na tela. Vamos partir para o capítulo 5, tá bom?
Bom, como vocês acabaram de ver aqui, a descendência de Abraão jamais vai enfraquecer a sua fé, certo? Os remanescentes irão tornar sua fé forte até o fim, acreditando na promessa de Deus, ok? E o nosso selo nesse fim dos tempos é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o selo é o Espírito Santo, que Deus selou os seus, tá bom? Vamos lá. Vamos partir agora. E eu quero falar para os meus amados irmãos que aqui nós estamos no Novo Testamento. Como vocês podem ver aqui em Romanos 3, versículo 31, anulamos, pois, a lei por causa da fé? De maneira nenhuma. Então você veja que os apóstolos estão confirmando a lei. Está confirmando a lei, certo? Bom, vamos partir agora para o capítulo 5 de Romanos. Agora que vem coisa boa. Vem coisa boa. Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, vamos aqui meditar nisso aqui, tá bom? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Prestou bastante atenção? Eu vou repetir de novo aí na tela. Veja aí na tela. Veja aí na tela. Ó. Justificados, pois, mediante a fé. Pronto. O que é que vocês estão vendo nesse texto aí? Irmãos, o que eu vejo é um monte de hereges, pessoas apóstatas da verdade, que diz que a gente vamos ser justificado ainda, que Cristo é que justifica ainda nós, é que nós vamos ser justificados ainda e que não sei o quê, não somos justos e que não sei o quê, irmão. Temos que ter cuidado com os falsos mestres. Eu vou repetir para vocês mais uma vez. Examinai as Escrituras. Leia a Bíblia toda, no Novo Testamento todinho, e ninguém jamais vai te enganar. Então, são textos que eles escondem de vocês. Veja que a Bíblia está dizendo que nós já somos justificados pela fé. Aquele que tem fé, ele já é justificado, ele já é justo. Ele já é justo. Não é que nós seremos ainda justo, não. Então, esses cristãos, bodes, que aprendem dos lobos, aprende engano. Não existe ninguém justo. Não tem ninguém justo na terra. Pelo amor de Deus, irmão. Como é que a pessoa tem uma audácia de perverter o evangelho, de adulterar a Bíblia Sagrada? Muita calma nessa hora. Vamos ler que vem mistério aí, tá bom? Vamos lá. Nós vamos ter um tema completo, tá? Vamos ter um tema completo sobre os justos que estão na terra, para envergonhar esses falsos mestres, tá bom? Por exemplo, esse que você está vendo aí na tela. Esse que você está vendo aí na tela, pelo amor de Deus, irmão, o Fábio Caminhando em Mentira, né, do canal CEV Família, ele falou que não existe justo na terra e que não sei o que, só vive em versículo isolado. Então, tem que ter cuidado, irmão, com versículos isolados. Porque eles não compreendem aquele texto que ele está lendo. Não é chegar e dizer que não existe justo, pelo amor de Deus. Tá bom? Não percam o tema em breve. Eu tenho tanto versículo, capítulo aqui, irmão, incrível, para provar para esses falsos mestres cristão que aprendem dos lobos que existe justo na terra, como existiu e ainda... Bom, deixa eu parar por aqui, né, irmão? Vamos lá, vamos continuar o texto aqui, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu parei aonde? O versículo é aqui. Justificado, pois, mediante a fé. Deixa eu botar na tela aí a Bíblia, né? Para vocês acompanharem.
né? Capítulo 5, tá? Capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé. A Bíblia está dizendo, irmão, justificados. Já somos justificados, ok? Mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Isso aqui, irmão, é muito incrível, né? Isso aqui é muito incrível. E aqui, nos gloriamos. Temos que se gloriar na tribulação. Porque sabendo que a tribulação produz perseverança. Tá bom? Então, na tribulação que a gente passamos, seja ela, né, aquelas pesadas, tribulações que passamos, pessoas passam. Então, se glorie na sua tribulação. Porque a tribulação que você está passando, ela vai produzir esperança. Porque você está sendo firme. Você não está enfraquecendo a sua fé. Você está botando a sua fé para mover montanha. Porque você está acreditando em Deus. Acreditando na promessa de Deus. Que Ele vai te livrar da tribulação. Tá certo, irmão? Então nunca duvide da promessa de Deus. De maneira nenhuma. Tá bom? Nunca enfraqueça a sua fé. Deus jamais vai fazer com que você passe tribulação além do seu limite. Mas Deus, ele prova os seus para provar a nossa fé, tá certo? Porque tem muita gente que cai. Quando a tribulação vem, eles caem, perdem a fé, enfraquecem a fé e acaba partindo para o mundo, né? Vamos lá. O versículo 4, né? E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós, veja bem, tá? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Vamos meditar aqui. Então, os irmãos estão vendo, veja bem, os irmãos estão vendo que Jesus morreu até pelos ímpios, para que os ímpios se arrependam. Jesus morreu por todos, até pelos ímpios. Agora, que história é essa dos calvinistas? Está querendo agora separar as coisas. Ah, Jesus só morreu para esse grupo aqui, só para esse aqui. Jesus só morreu para esses aqui que são predestinados. Para os outros não morreu, não. Cristo não morreu, não. Temos que ter cuidado, irmão, com as seitas calvinistas. Jesus morreu por todos, todos, até pelos ímpios. Agora, para que os ímpios se convertam, se reconciliem com Deus, né? Então, quem escolhe é Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Preste atenção. Deus não faz acepção de pessoas. Deus chama, escolhe os ímpios, os perversos e assim vai, para o arrependimento. Tá certo? Por isso que a Bíblia diz lá no Velho Testamento, Deus fala para o seu profeta, se você não avisar para o perverso do seu pecado, né, está falando do ímpio, o perverso. E se você ganhar o perverso, o ímpio, e ele se converter, certo? Então Jesus morreu por todos, para que todos se arrependam. Tá bom? Então tenha cuidado com as doutrinas calvinistas, que quer separar. Só esse aqui, Cristo só morreu por esse aqui. Não. Jesus morreu por todos.
para que todos se arrependam, tá bom? Então, quem escolhe e quem predestina para alcançar a salvação é o próprio Deus, tá bom? Vamos lá, irmão, continuar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Olha só, a outra parte diz aqui, ó. O que diz aqui, ó. Porque Cristo, né? Quando nós ainda éramos fracos, tá bom, amado? Vamos meditar nessa parte aqui. Vocês compreenderam? Quando nós éramos, olha só, quando éramos, Paulo está falando para a igreja. Quando nós éramos fracos, quando estávamos no pecado, quando nós era pecador, quando nós era pecador, fraco, Cristo morreu por nós. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, quando nós éramos, né, pecadores, fracos, mas agora não é mais não, viu? Não é mais não. Que história é essa? Eu sou um pecador. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ok? Bom, tem mistério, né? Tem mistério aí. Vamos lá. Né? Então, fraco, quando é fraco, é no pecado, a pessoa na carne, né? No pecado, fraco no pecado, na carne, ok? Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, quando nós ainda éramos, né? Era fraco, mas não é mais não, tá? Quem aceita Jesus não é mais fraco não, não é pecador não, ok? Cuidado com os falsos mestres e os falsos cristãos bodes, tá bom? Vamos lá, versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Veja bem. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom, alguém se anime a morrer. E claro, tem pessoas que morrem pelo outro, né? Dá a vida pelo outro. Isso existe na Terra. Um vai lá defender o outro, dá a vida lá, acaba morrendo para defender o outro. Isso existe aí, né? Vamos lá. Possa ser que alguém possa morrer pelo outro, né? Isso acontece, né? Eu já vi isso aí, acontece. O versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, deixa eu botar na tela, sendo nós ainda pecadores. Ok? Então vamos meditar nisso aí. Nós estamos no versículo, deixa eu ver aqui, 8, né? Deixa eu botar a página 8 aí para vocês acompanharem aí. Deixa eu botar a página 8, ok? Vamos lá. Vamos para a página 8. Tá aí, vocês acompanham aí na tela. O versículo 8. Então, irmãos, Jesus morreu por todos, né? Pecadores, para que chegue ao arrependimento, que o pecador se reconcilie com Deus, certo? Não é viver no pecado, não. Não é ainda viver pecador, não, certo? Vamos lá. Aqui no versículo 8. Vamos para o versículo 9. Logo, muito mais agora, olha só, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmão, isso aqui é muito incrível, tá bom? Está aí na tela. Acompanhe na tela. Ok? O versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Ô glória a Deus. Vocês compreendem, irmão? Nós já somos justificados pelo sangue de Jesus. Somos justos, se tornamos justos pelo sangue de Jesus. Que história é essa que não existe justo? Né? Que história é essa? Que história é essa? Que ainda nós seremos justificados pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né?
A verdade é que sempre vence, né? Cuidado que a letra mata, viu? Cuidado que a letra mata. A letra dos homens mata, as heresias, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Porque se nós, deixa eu ver aqui, logo muito mais agora, sendo justificados, né? Pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, olha só, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Tá bom? Vamos partir para o versículo, né? Eu acabei de ler aqui o 11. Acabei de ler o 11, né? Acabei de ler o 11. Vamos partir agora para o versículo 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ok? Então, olha só. Então, como vocês podem ver aqui, né? Todos pecaram. A morte passou, por causa de um homem, que é Adão, a morte passou a todos da face da terra. Todos pecaram. Ok? Então, se alguém chega e diz, eu não tenho pecado, eu nunca pequei, eu não tenho pecado, eu nasci sem pecado. Nós temos aquele texto lá de João, aquele que diz que não tem pecado, né? Faz de Deus mentiroso. Então, esse versículo é para essas pessoas. O que eu estou vendo agora no Kawaii, nas redes sociais, é pessoas dizendo que não existe mais pecado. O próprio Judeus, ele falou que ninguém nasceu com pecado. Ninguém nasceu com pecado. Então, aquele texto de João é para esses judeus e para esses hereges, tá certo? É para esses, ok? Que diz que não tem pecado nenhum, que nunca pecou. O texto Aquele texto de João é para essas pessoas que diz que nasceu sem pecado, que não tem pecado. É para eles, ok? Cuidado com os falsos mestres aí que usam esse texto de João para cima dos santos do Senhor, né? Porque são carnais, tá bom? Gostam de viver no pecado e usa esse texto aí como modo legítimo, né? Aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Então, esses lobos, pastores, usa como Sila Malafaia, usa esses textos aí como modo legítimo para os seus pecados, tá bom? Vamos partir para o versículo 13, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Vamos partir para o versículo 13. Vamos para a próxima página da Bíblia. Acompanha aí. Ok. Vamos partir agora para o versículo 13, que diz assim: Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Tá bom, Marinho? Então, por enquanto, ali na terra, a terra estava cheia de pecados. Terrível, Sodoma e Gomorra, a terra estava cheia de maldade, pecados. Enquanto Deus não havia botado ainda sua lei para esse povo. Então, ainda o pecado não era levado em conta. Não havia ainda a lei de Deus ainda ali para aqueles pecadores. Então, depois que a lei de Deus veio, Deus começou a mostrar o pecado para que se arrependa. Compreende? Ok? Então, quando não havia a lei de Deus ainda, Deus pôs a sua lei para mostrar a lei, né? A justiça, a lei que é os 10 mandamentos, que aponta o pecado, né?
Então, o pecado ainda não era levado em conta ainda. Aí Deus começou agora a apontar os pecados dos homens, né? E muitos que viviam no pecado morreram. Tá bom? Vamos lá. Aqui no... Caneta caiu ali. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O versículo 14, né? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, tá? A morte reinou, o pecado, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Veja bem, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, né? Então, Adão, deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu ver, Adão prefigurava, né, Cristo, né? Cristo, simbolizava Cristo, né? Que, aqui, vamos lá, deixa eu ver, me perdi aqui, aquele que havia de vir, que é Cristo, né? Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, né? Para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Deixa eu botar na tela, acabei esquecendo aí. Já li o 14, o 15, o 16, né? Estamos agora no 17, tá? O 17, vamos lá. Se pela ofensa de um, e por meio, né? E por meio de um só, reinou a morte, muito mais, deixa eu ver aqui, acabei me perdendo, peraí, por meio de um só, saber Jesus Cristo, pois assim como um só ofensa, deixa eu ver, homem, o versículo 18, né? Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência, veja bem essa parte, tá? O versículo 19. Deixa eu botar lá a próxima página. O versículo 19, ok? Vamos lá, o versículo, a parte 19. Vamos lá para a parte 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Ok, meu irmão? Por causa da desobediência, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Irmão, isso aqui é incrível, né? Você acabou de ver? Veja aí na tela. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar o óculos aqui. Veja aí na tela, ó. O versículo 19, né? Também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pois é. Muitos se tornarão justos por meio da obediência.
Compreende? Que história é essa? Né, irmão? Que história é essa de dizer que não existe justo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente fica indignado com tantas doutrinas de demônio, de falsos mestres querendo ensinar o próprio Deus, querendo desfazer os apóstolos. Compreendeu aí? Quando é que você se torna justo diante de Deus? Pela obediência. Através da obediência, você se torna justo. Muitos se tornarão justos, se torna justo através da obediência. Então, aqueles que guardam a lei de Deus, os mandamentos de Deus, esses são justos. Pois é. A lei de Deus é justa, é santa, certo? A justiça de Deus está na lei, os 10 mandamentos, para nós praticar. Ó, olha só aí, ó, veja bem, ó. Também por meio de um só, muitos se tornarão justos através da obediência. Eu vou ler aqui de novo, porque isso aqui é muito incrível, irmão. Ó, eu vou ler aqui de novo, ó. Também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Compreende? Vamos continuar o texto aqui. Vamos agora para o 20. O 20. Olha só. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, tá certo? Para isso que serviu a lei e ainda serve, tá bom? O versículo 21, né? O 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então está aqui, amado irmão. Que incrível, né? Que incrível você conhecer a toda a verdade sobre a lei de Deus, tá? Vamos agora partir para o capítulo 6, tá bom? Vamos partir para o capítulo 6. Vamos lá. Vamos para a próxima página aqui da Bíblia. Vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 1. Agora é forte, hein? Olha só. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui. Agora é forte, irmão. Agora é forte, é forte. É, para esses falsos mestres, para esses cristãos hereges, que aprendem dos falsos mestres do lobo. Do lobo. Que a lei foi abolida, foi anulada, pelo amor de Deus. Olha só, amado. Acompanhe na tela. Me acompanhe na tela. Olha só. Que diremos, pois? Olha só. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, como é incrível as verdades que esses falsos mestres, esses pecadores, escondem de vocês. Compreenderam aqui, irmão? Que história é essa? Eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu peco todo dia, eu erro, eu sou um pecador. Meu irmão, pelo amor de Deus, olha só aqui, ó. Olha só na tela, veja só na tela aí. Ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado
para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, né? De modo nenhum. Viveremos ainda no pecado? Nós, os que já morremos? De maneira nenhuma. Aqueles que realmente morreu para Cristo, eles não vivem no pecado. Agora, os que não morreram para Jesus, os que não morreram, não nasceram de novo, eles ainda são pecadores, vivem no pecado. E é por isso que eles gostam de dizer, eu sou um pecador. Todos nós somos, todos nós não, vírgula, vírgula. Compreende, irmão? Pois é. Aqueles que realmente morreram, eles não vivem no pecado. Eles não são pecadores, não. São chamados povo santo, que todos os dias se santifica. Os falsos mestres não gostam muito da palavra santificação. São homens que rejeitam a santificação. Assim como o Fábio Caminhando em Mentira, do canal CEV Família. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá continuar. Vamos continuar, tá? Botar na tela aí. Vamos lá. Né? Compreende? No pecado. Nós os que para ele morremos. Tá certo? O versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, certo? O batismo nas águas é para isso, né? Você ser batizado na sua morte, ok? O versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Glória a Deus. Então, essas pessoas, irmão, que dizem, eu sou um pecador, essas pessoas não morreram, não foram justificadas ainda por Jesus Cristo, ok? Agora, aquele que morreu realmente foi justificado do pecado. Seu pecado não é lembrado por Deus, não. Só que o diabo gosta de lembrar o pecado dessas pessoas. Eu sou um pecador. Não, irmão, você não deve lembrar seu pecado. Seu pecado já foi para o esquecimento. Nem o próprio Deus lembra do pecado daqueles que se converteram, aceitaram a Jesus, confessou Jesus. Deus não vai lembrar do seu pecado. E por que vocês estão lembrando do seu pecado? Ainda vocês continuam sendo pecadores. Que história é essa? Vocês é filhos, né, de Deus ou filhos do diabo? Porque os filhos do diabo continuam ainda sendo pecadores e continuam no pecado. Esses são os filhos, né, do diabo. Quem é filho de Deus não anda no pecado e não é pecadores, chamados de pecadores, não. São chamados de povo santo. Os remanescentes verdadeiros são chamados de santos, mas os filhos do diabo são chamados de pecadores. Eu sou um pecador. Pelo amor de Deus, irmão. Tenha cuidado com os carnais, tá bom? Procure sempre se santificar todos os dias, tá bom? Não imite esses filhos do diabo, não. Tá certo? Que continua ainda sendo pecadores, tá? Porque eles não gostam da palavra santo. Eles não gostam. Por isso, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos continuar o texto. Né? Deixa eu ver aqui. Não sirvamos mais o pecado como escravo,
Porquanto quem morreu está justificado do pecado, certo? Ok, mas irmão, quem morreu realmente está justificado do pecado. Nada de lembrar pecado, não, certo? Agora, quem não morreu, continua ainda pecador, eles vão lembrar do pecado. Eu sou um pecador, esse não morreu não, viu? Não morreu, não nasceu de novo, são carnais, certo? Bom, vamos partir agora para o versículo 7. Deixa eu botar a próxima página lá, tá bom? Botar a próxima página para vocês acompanharem aí. Pronto. Vamos para o versículo 7. Porquanto, quem morreu, deixa eu ver, o versículo 8, né? 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte. Né? Dentre os mortos já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quando até morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Pois é, irmão, pois é. Você tem que morrer para o pecado e viver para Deus. Não ficar lembrando, eu sou um pecador. Esse não morreu para o pecado, não, viu? Esses aí não morreu para o pecado. Não morreu, não. Certo? Pois é. Ok? Vamos lá. Hoje ali, agora, o versículo 10, né? Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quando, deixa eu ver, o versículo 11. Assim também vós considerai vós morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, né? Então tem que morrer para o pecado, meu amado. Você tem que morrer para o pecado, não é lembrar pecado, não. Você tem que morrer para o pecado. Não é ficar lembrando o pecado. Eu sou um pecador, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. O versículo 12. Olha só, veja bem. O, 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 o versículo 12, deixa eu botar na tela aí para vocês. Pronto. O versículo 12. Olha só, o 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeças às suas paixões. Compreende, irmão? Não reine o pecado dentro de você. Não reine, não. Pois é. Já esses que ficam, eu sou um pecador, porque o pecado reina dentro deles. São homens dos desejos das suas paixões carnais. Pegue a visão. Eu sou um pecador, porque o pecado ainda reina nesses aí que, pelas suas paixões carnais. Tá bom? Vamos lá. Não reine o pecado, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeça às suas paixões. Nem ofereça cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas ofereceis-vos a Deus como ressurretos, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Compreende? Então, amados irmãos, essa parte aqui, eu vou ler de novo, hein? Vou ler de novo, tá? Vou ler de novo, veja bem. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aí as pessoas pegam, né?
e acaba fazendo uma grande bagunça. Então, irmão, tem que ler tudo, tem que ler todo o contexto para poder entender. Então, vamos ler aí, ler ali, para que vocês compreendam. Não é ficar dizer, a lei foi abolida, a lei foi anulada. Não faça isso não, tá? Não faça isso. A verdade você já viu lá atrás, né? Vamos ler o contexto aqui. Vamos ler tudo aqui, ó. Deixa eu botar a próxima página aqui, para vocês acompanharem aí. Deixa eu botar a próxima página. Vamos lá para a próxima. Então, tá aí na tela, ó. Vamos para o versículo 15. O versículo 15, ó. E daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Compreendeu, irmão? Ei, ei, compreendeu? E daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Pois é. Hoje nós temos pastores aí, viu? Temos pastores. A lei foi abolida. E anda no pecado, nos escândalos, porque a lei foi abolida. Aí comete pecado. Irmão, vocês estão compreendendo? O que tem de gente no pecado porque a lei foi abolida, dizendo que a lei foi abolida, porque não estão mais debaixo da lei, estão vivendo no escândalo, no pecado, estão usando da lei de Deus como modo legítimo para dar ocasião aos seus pecados. Compreende? A lei foi abolida e estão vivendo tudo no pecado, irmão. Nos escândalos, misericórdia. Olha só aqui, ó. O versículo 16. O versículo 16, ó. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo viesse a obedecer de coração à forma de doutrina a que foste entregue. Mas outra verdade para vocês. Outrora nós éramos escravos do pecado. O que o apóstolo Paulo está falando, antes nós éramos escravos do pecado. Nós éramos pecadores. Mas agora que aceitou a Cristo, não somos mais escravos do pecado, não somos pecadores, não. Somos povo santo. Compreende, irmão? Aí você vê um monte de hereges carnais. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador, pelo amor de Deus. Esse nunca viu a Deus. Esse não nasceu da água e do Espírito, não. Compreende? Pois é. Prefere mais dizer que é um pecador do que dizer eu sou santo. E ficar dando glória para o diabo. Olha só. Dando glória para o diabo. Eu sou um pecador. Pelo amor de Deus. Sangue de Cristo tem poder, tá? Sangue de Cristo tem poder. Vamos lá, partir para o versículo 18, né? Vamos partir, deixa eu botar outra página aqui para vocês. Cuidado com os falsos mestres, hein? Aqui, ó. Cuidado com esses falsos mestres aqui, ó. Tá aí na tela para vocês, ó. Aí, cuidado com esses falsos mestres aí, tá certo? É, os falsos mestres. Que pervertem o evangelho, né? Com força, não tem pena não. Eles pervertem a Bíblia com vontade mesmo. Vamos partir agora aqui para... E agora? Eu me perdi aqui.
Fui botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Deixa eu ver se é isso aqui. Acabei me perdendo aqui. Deixa eu ver. Não é esse não. Deixa eu ver aqui. Acabei me perdendo aqui. Mas, irmão, peraí. Deixa eu ver se é isso aqui. É o 6, né? Estou aqui no 6, ok. 6. Nós estamos no 17. Deixa eu botar lá. Eu acabei me perdendo, mas já achei aqui. Aqui. Vamos lá para a tela. Deixa eu ver aqui. 12. Ainda não é isso, que nós estamos aqui agora no 17. Vamos lá, deixa eu botar aqui. 17. Agora vamos partir que é para o 8, tá? No versículo 8. Vamos lá. Ok, pronto, vamos lá. Acompanha aí, tá? Estamos agora no versículo 8, que diz assim, ó. E uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Compreende, irmão? Para a santificação. Nós temos que praticar a santificação. Compreende? Pois é, porque o falso mestre Fábio, ele debocha a Bíblia Sagrada, irmão. Pois é, o Fábio, do canal Caminhando em Mentira, irmão, como é que ele pode adulterar, desfazer a Bíblia Sagrada? Ele falou que está errado você falar que ninguém verá o reino de Deus, ou sem a santificação, ninguém verá o reino de Deus. Sem a santificação, ninguém verá o reino de Deus. O Fábio, irmão, diz que está errado. Ele pisa na própria Bíblia Sagrada, irmão. Eu vou mostrar para você depois o vídeo. Sangue de Cristo, irmão, tem poder. Foi o vídeo que ele fez agora, domingo que passou agora. Domingo que passou agora, ele fez esse vídeo aí falando uma loucura dessa, irmão. Pelo amor de Deus. Olha aqui o texto. Olha o texto aqui, para esses falsos mestres, velho. Que despreza a santificação. A Bíblia diz que homens que desprezam a santificação, assim como o falso mestre Fábio. Pelo amor de Deus, é mais triste, viu? Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu botar na tela aí. O 19, versículo 19, olha. Os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Para a santificação. Né? O versículo 19. Está aí para vocês, ó. O versículo 19. Aí, ó. Oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Temos que praticar a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o reino de Deus. Essa é a pura verdade e o verdadeiro evangelho. Tá bom? Bom, vamos agora para o versículo 20, né? Porque quando eres escravo do pecado, estavas incerto em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes somente as coisas de que agora vos envergonhas, porque o fim dela é morte, tá? O fim do pecado é a morte, né? Quem não se arrepender vai colher a morte. O versículo 21.
Naquele tempo, que resultados conheceste, deixa eu ver o versículo 22, né? Agora, porém, libertado, veja bem, hein? Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servo de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ô glória! Ô irmão! Ô glória! Pelo amor de Deus, irmão! Esse falso mestre Fábio, do canal Caminhando em Verdade, canal CEV Família, como é que ele pode dizer que nós estamos errados em dizer que ninguém verá o reino de Deus, que ninguém verá o reino de Deus sem a santificação? Sem a santificação, ninguém verá o reino de Deus. Isso é a verdade, o verdadeiro evangelho de Deus. Como pode esse falso mestre? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Eu vou ler mais uma vez, tá? Eu vou ler mais uma vez aqui, ó. Preste atenção. Agora, porém, o versículo 22, tá? O versículo 22. Agora, porém, libertado do pecado, transformado em servo de Deus, tende os vossos frutos, ó. Tendes os vossos frutos para a santificação e o fim, a vida eterna. Ô, irmão, isso aqui é muito incrível. Isso aqui é muito incrível, amado irmão. Ok? Isso aqui é muito incrível demais. A própria Bíblia, o próprio Deus está mandando nós se santificar. E, por fim, ter a salvação, a vida eterna. Olha, preste atenção. Preste bastante atenção nesse texto aí. Deus está mandando nós se santificar, praticar a santificação. E fazendo isto, por fim, você vai ter a vida eterna. A sua salvação depende da sua santificação. Você ser santo, se santificar até o fim. Que história é essa, irmão? Que história é essa dessas seitas calvinistas? Ah, não precisa fazer nada. Não é pelas obras que você faz, não é o que você faz, né? Não é o que você faz que vai lhe salvar, que cococopeira, meu Deus. Cuidado com as doutrinas de demônio, ok? Olha o texto aqui, ó. Eu vou até ler mais uma vez, veja aí na tela. Me acompanhe na tela, ó. Vamos ler. Me acompanhe na tela, ó. Veja só aí, ó. Deixa eu ver aqui, aqui. É porque tá tapando aqui, eu vou ler direto da Bíblia aqui, né? Eu vou ler aqui direto da Bíblia, é o versículo 22. O versículo 22 diz assim. Eu vou aqui, se ler ali, ó, olha. Agora, porém, libertado do pecado, transformado em servo de Deus. Olha, veja só, olha. Tendes os vossos frutos para a santificação. Ok? Deus está mandando nós ter fruto. O próprio Deus está mandando nós ter fruto. Nós temos que ter os frutos até o fim da santificação, praticar a santificação. A outra coisa que diz aqui, ó. Agora, porém, libertado do pecado. Então, essas pessoas que falam, eu sou um pecador, essas pessoas, irmão, não foram, veja bem, essas pessoas não foram libertadas do pecado, porque ainda são pecadores. Pois é. Ok? Eu sou um pecador, cococó. Essas pessoas não foram libertadas do pecado ainda, certo?
eles gostam de lembrar o seu pecado, né? O diabo peca desde o princípio. E você tem os filhos do diabo que ainda são pecadores e andam pecando, né? Então compreende, então que vocês compreendam, irmão. Temos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são chamados de povo santo, que pratica a santificação. Já os filhos do diabo são aqueles que continuam ainda no pecado e que ainda eles lembram o pecado e que eles falam que são pecadores. Então, você tem que fazer a separação entre o filho de Deus e os filhos, né, do diabo, ok? Isso eu falo a respeito daqueles que diz ser irmão, né? Aqueles que chamam o povo, os outros de vagabundo, de idiota, esses aí são carnais, né? Não são filhos de Deus não, ok? Que vivem com palavras chulas, insultos, ok? Bom, vamos lá. Vamos para o versículo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, onde eu estou aqui. O versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois é. Compreende, irmão? O salário do pecado é a morte. Pois é. Então, continue pecando. Continue zombando do pecado. Continue zombando do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Ok? Bom, vamos partir agora para o capítulo de Romanos 7. Tá bom? Vamos partir para o capítulo de Romanos 7. Depois a gente continua, né? Porque já vai dar aqui. Deixa eu ver aqui. Não é esse. Aqui é o 23, né? Deixa eu passar aqui. Vamos para o capítulo 7 de Romanos. Tá bom? Capítulo 7 de Romanos. Pronto, tá aqui. Bom, irmãos, eu peço para vocês, não perca esse tema, esse estudo bíblico sobre a lei. Romanos aqui é incrível, irmão, é muito incrível. São coisas que são escondidas dos membros adventistas, de vocês, né? Então, eles falam apenas dos versículos isolados de Romanos. Ele não pode revelar a verdade para vocês. A Bíblia fala que os fariseus sabiam da verdade, mas ele não podia revelar. Pois é, ele não podia revelar. Então, quando você ouve-se sobre a lei desses estudiosos de faculdade, você não vai ver toda a verdade, não. Eles só vão ver de versículo isolado. Ninguém será salvo pela lei, a lei foi abolida, amor de Deus. Tá bom? Então, examinai as escrituras, ok? Vamos lá. Vamos partir aqui para o versículo capítulo 7. Olha só. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigará, ficará da livre, né? Ficará livre da lei, né? Conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido. Unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Compreende, irmão? Então, os hereges, eles pegam esse texto aqui
e diz que você não pode se casar de novo, que não sei. Eles pegam esse texto aqui. Veja bem, eles pegam esse texto aqui e diz que você não pode se casar de novo. Se a mulher lhe trair, você não pode se casar de novo. Você tem que esperar a mulher morrer, pelo amor de Deus, irmão. Eu não nasci para ser escravo de ninguém. Eu não sou escravo de mulher, nem a mulher é escravo do homem. Certo? Não, irmão. A Bíblia diz que nós não devemos ser escravos de ninguém. Então, quando alguém fala que você não pode se casar de novo, tem que esperar a mulher morrer, a mulher que foi morar com outro, pelo amor de Deus, irmão. Essa pessoa está fazendo você ser escravo da sua ex-mulher. Compreende? Isso é doutrina de demônio. Essas pessoas querer proibir o casamento é doutrina de demônio, tá bom? Quer dizer que a minha mulher vai embora com outro, me troca por outro, aí eu tenho que esperar morrer a mulher, pelo amor de Deus. Isso é doutrina de demônio, de Satanás, certo? Nós não devemos ser escravos de ninguém, não. Aí essas pessoas, esses hereges, né, como a Nábia do Apocalipse, pregando uma doutrina de demônio dessa, de Davi Miranda, pelo amor de Deus, irmão, querendo que eu seja escravo da minha ex-mulher, que eu tenho que esperar ela morrer para eu se casar, pelo amor de Deus. Então, o que o texto está falando aqui, irmão, né, que enquanto a mulher está obrigada à lei, né, o marido ali, a mulher não pode se casar com ninguém. Esse aqui é marido dela, ok? E ela é esposa dele. Ela não pode nem ele casar com ninguém, não. Certo? Eles estão na lei de Deus, na lei primeiramente de Deus, espiritual. O casamento é espiritual. Aqui, ó. Aqui o casamento espiritual, verdadeiro. Aí, se o marido morrer, pronto, ela pode se casar com outra. Mas temos os 3 casos para o casamento. Nós temos 3 casos para o segundo casamento. Não é falar besteira. Ah, só pode se casar se morrer, pelo amor de Deus. Eu não nasci para ser escravo de mulher e nem a mulher ser escravo do homem, não. Nós somos livres, né? Se a minha mulher, ela me abandonou, me trocou por outro, foi embora com outro, eu sou livre para casar de novo. Tá certo? Vocês hereges. Pois é. Homens que espancam a mulher a ponto de querer matar a mulher todo dia, a mulher tem direito de se casar com outro, contanto que espere em Deus. Temos que ser irmãos sábios, tem que ser mulheres sábias e não morrer na mão de perversos, não. Deus não chamou nós, homens e nem mulher, para estar sofrendo na mão de ninguém, não. Nós temos que usar sabedoria. Deus já está mostrando para você. É você que tem que decidir, tá bom? Vamos lá. Depois nós vamos estudar profundo, tá? Vamos estudar profundo sobre o segundo casamento. Eu tenho mistério para mostrar para vocês, certo? Da qual esses hereges escondem de vocês, tá bom? Vamos lá. Porventura, ignorar, irmão, pois que falam que conhece a lei, deixa eu ver o versículo 2, né? Deixa eu ver. Então, esta mulher, ela se tornará adúltera. Esta mulher se tornará adúltera enquanto o marido está vivo. Adultério é quando você pega a mulher dos outros. O adúltero é aquele que pega a mulher dos outros. Certo? Então, se você é casado e você pega outro homem, você está traindo, você está cometendo adultério. Bom, vamos deixar esse assunto profundo para depois, tá bom? Vamos lá. O versículo 4, tá? Deixa eu deixar aqui na tela, vamos lá, vou botar na tela aqui para vocês. 4. O versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo,
para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ó, frutifiquemos, né? Temos que produzir frutos, sabe? Santificação. Para Deus. Porque quando vivamos segundo a carne, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, posta em realce pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a quem estamos sujeitos, de modo que servimos de novidade de espírito e não da caducidade da letra. Bom, amado, aqui é outro texto que esses falsos mestres, eles usam, falsos pastores, hereges, pervertidos da verdade, eles usam para dizer que a lei foi abolida. Irmão, ali está falando a respeito da lei, veja bem, da lei do pecado. Quando nós estávamos no pecado, sendo escravos do pecado, nós estávamos na lei do pecado, da morte. Mas quando você passa a aceitar Jesus, veja bem, quando você passa a aceitar Jesus, confessar Jesus, você não está mais debaixo da lei. Que lei? Do pecado. Compreende? Pois é, tem mistério para você aqui. Então eles pegam esse texto e acabam botando para dizer que a lei foi abolida, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, é terrível isso aí. Então aqui está falando da lei do pecado. Pois é, da lei do pecado. Então quando nós passa a aceitar Jesus como Salvador, nós saímos daquela lei, da lei do pecado, da morte. Nós passamos para outra lei, que é Jesus, a lei da graça, da salvação. Então você não está mais debaixo da lei do pecado, da morte. Compreende? Pois é. Calma que tem mistério aí. Vamos lá, vamos continuar o texto aqui. Tá? Não vai dar para terminar muito aqui, irmão, as páginas de Bíblia que irei mostrar para você, porque os vídeos que eu vou gravar, é apenas de 1 hora, para não ficar tão grande, de 2 horas, 3 horas, tá bom? Então, os vídeos que eu vou gravar desse tema sobre a lei é sempre de 1 hora por aí, né? Dependendo, 1 hora e 200, né? Uma hora e assim vai, tá? Só não vou gravar de 2 horas, 3 horas, porque para não ficar muito grande, tá bom? Que o povo, às vezes, deixa de assistir o vídeo completo porque é muito grande, né? 2 horas, 3 horas. Então, temos que trabalhar com sabedoria, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui na tela. Pronto, aqui. Onde foi que eu parei? Deixa eu ver. Voltou aqui no 7, deixa eu ver. Agora vamos partir para, né, o 7. Deixa eu botar aí para vocês a página. Só vou ler agora essa página, porque já vai dar aqui 1 hora, né, de gravação aqui. Vamos ler essa última página aqui, ok? Bom, nós estamos aqui no 7. Versículo 7, tá? Versículo 7. Que diremos, pois? Veja bem, tá? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Irmão, isso aqui é muito forte, hein? Vocês acabaram de ver aí. Agora, ali não está falando do pecado, não. Da lei do pecado, não, ok? Olha só. É a lei pecado? De modo nenhum. Porque as pessoas agora, os hereges, os falsos mestres,
estão vendo agora a guarda da lei como pecado, como mal. Veja bem, estão vendo agora como mal. A gente que guardamos a lei de Deus, os 10 mandamentos e assim vai, para eles nós estamos errados. Nós estamos debaixo de maldição. Nós estamos praticando o mal. Irmão, olha só aí na tela, olha só aí na tela. O versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. E aqui está falando, irmão, sobre a lei de Moisés. A lei de Moisés. Olha só. Porventura, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Irmão, pois é. Está aí na tela para vocês. Está aí na tela. Está aí na tela para vocês. Pois é, irmão. Então, eu, José Roberto, eu não teria conhecido que roubar é pecado, é um mal diante de Deus, se não fosse a lei. Se não fosse a lei, eu não teria conhecido o meu pecado. E é por isso que a lei, ela ainda permanece. Porque a lei, ela aponta o nosso pecado, sempre. Ela vai apontar, né, o nosso pecado se nós pecar, tá? Mas enquanto você continua sempre se santificando, sendo santo todos os dias, a lei jamais vai te condenar. A lei de Deus, os 10 mandamentos, só vai condenar, julgar aqueles que permaneceram no pecado, que nunca se arrependeram. E os que permanecem no pecado, ainda cometendo seus pecadozinhos, a lei julga eles. A lei julga eles. Certo? Então, a lei, ela veio para apontar o pecado dos homens na terra. Enquanto Deus não botou a sua lei, então ainda os pecados na terra dos homens, que estava muito grande, ainda não era levado em conta. Mas Deus começou a botar a sua lei. Então o apóstolo Paulo, ele viu o que ele fazia era um pecado por causa da lei. Por causa da lei de Deus, que ainda continua. Os 10 mandamentos. Aí que história é essa do César Cavalcante, dizer que a lei, os 10 mandamentos foi abolido na cruz, não precisa, pelo amor de Deus, irmão, né? Os homens que vêm da palavra de Deus, né? O curso. Vamos continuar aqui, ó. O versículo 8, né? Vamos partir por 8 aí. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me for para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Oh, glória. Né? Oh, glória. Olha só aqui, ó. Oh, glória. Ó. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Oh, glória! Compreende, amados irmãos? A lei de Deus é santa. Ponto final. E o mandamento
né, bom. Você compreende, irmão? O quanto o apóstolo Paulo, ele honra a lei de Deus, escravo da lei de Deus. A lei de Deus é santa. Já para esses falsos mestres, esses pastores de teologia, a lei de Deus não é santa. Eles desprezam, irmão, a lei de Deus. Desprezam os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos são leis. Veja bem, é lei de Deus. E eu vou ler aqui para você. Olha só, sobre o mandamento. Ó. A lei é santa. Olha só. E o mandamento santo e justo e bom. Certo? Os 10 mandamentos é santo, justo e bom. Que história é essa? Que os 10 mandamentos foi abolido na cruz. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Sangue de Cristo tem poder. Deixa eu ver aqui se dá para terminar aqui, viu, irmão? Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui. Deixa eu ver aqui. O 11, né? Deixa eu ver aqui. Vamos terminar até aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pelo mandamento tal. Deixa eu ver. Vamos ler aqui né? Vamos deixar o 12 para depois, né? Vamos deixar o versículo 12 para depois, tá? Que já vai dar aqui uma hora. Eu acho que dá tempo, né? Vamos lá. Deixa eu botar lá a próxima página. Acho que dá tempo ainda, antes de chegar uma hora aqui. Mas não tem problema não se passar de uma hora, ok? Vamos lá. Vamos aqui para o versículo 12. O versículo 13, né? O 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou em mim a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Bom, amados irmãos, nós vamos continuar o próximo versículo, né? O 15 e diante depois, porque já vai dar uma hora aqui de gravação. Bom, como eu já mostrei para os irmãos toda a verdade, nós seguimos o tema sobre a lei em Romanos completo. Sequência. E vocês estão descobrindo coisas que vocês não viram, que os próprios falsos mestres, esses homens pervertidos da verdade, escondem de vocês. Pois é. Pastores da sétimo dias, coisas que eles escondem de vocês, que vocês vão saber ainda nesse estudo de Romanos. Esses homens da lei, somente da lei, os adventistas da sétimo dia, que fala só do sábado, bota o sábado como salvação, porque Eloite, né? Eloite, a mamãe do Otton Bogen, da sétimo dia, né? Que teve revelação, né? A mamãe Eloite do Otton Bogen, que teve revelações mais do que os apóstolos, né? Disse que o sábado importa em salvação, né? Aí como é que o Otton Bogen, da sétimo dia, ainda honra os livros de Eloite, pelo amor de Deus, né, irmão? Pelo amor de Deus, esses adventistas, né? Bom, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Não perca esse tema sobre a lei. Tem muitos estudos, muito vídeo que eu vou postar aqui.
De uma vez por todas, você jamais vai ser enganado por esses pecadores que rejeitam a lei de Deus, que não gostam de praticar a lei de Deus. Principalmente os falsos mestres que rejeitam a santificação. Porque a própria Bíblia confirma, como você já viu, nós seremos salvos pela santificação até o fim. Sem a santificação, ninguém verá o reino de Deus. Você já viu aqui em Romanos a própria prova que através da nossa santificação e, por fim, nós vamos receber a vida eterna. Agora, se você não se santifica, por fim, você não vai ter a vida eterna. Mas somente os escolhidos, os verdadeiros remanescentes, os escolhidos, os predestinados, os escolhidos, eles realmente vão se santificar até o fim. Compreende? Então, nós somos predestinados, chamados para a predestinação. Somos chamados para fazer parte da promessa. E para nós ter a vida eterna, temos que seguir até o fim. Bem, assim falou Jesus. Aquele que seguir até o fim receberá a coroa da vida, que é a salvação. Compreende? Então, tenha cuidado com a doutrina calvinista, né? Pois é. Bom, amado irmão, que Deus abençoe a todos vocês e não perca o próximo tema sobre a lei de Deus. Está na hora da verdade vir à tona. E cuidado, hein? Cuidado que a letra mata. Cuidado com a letra dos homens carnais, pervertidos da verdade. Tá bom? A letra mata, hein?